Filomático, o universo da filosofia e da matemática. A arte de gerar conceitos, formas e métodos pedagógicos através das visões dadas pelos epistemólogos faz com que as suas teorias possam ser compreendidas como certas por uns e, em contrapartida, essas mesmas teorias podem ser vistas como erradas por outros. O que precisamos entender de fato é que a função principal de toda e qualquer teoria é abrir o espaço para o desenvolvimento e lapidação dos entendimentos, com o objetivo de evoluirmos. As críticas e as sugestões precisam ser encaradas de igual forma para que a construção do conhecimento possa ser disseminada por todos com mais precisão e uniformidade. Mesmo assim, ainda teremos alguém que discorde. Eu e meus irmãos éramos levados todos os dias à escola por Dona Inês, que caminhava mais de 6 quilômetros com esse objetivo durante os anos letivos de 1975 a 1980. E eu a chamava também de mamãe. Nós sabíamos como era a ida, mas jamais saberemos como era a volta. Imagine uma volta solitária passando por um lugar ermo e sua missão era apenas de nos deixar no colégio sãos e salvos. Porém, o seu retorno para casa, os seus pensamentos, os problemas do dia a dia, só ela sabia. E isso me faz pensar no quanto um pai e uma mãe são importantes no processo de construção de um indivíduo. A partir de agora, começa uma viagem de um apanhado de mais de 30 anos de vivência nas comunidades educacionais espalhadas pelo país, palestras motivacionais e de relacionamento humano ministrado em 10 capitais, 78 municípios brasileiros, escolas municipais, estaduais e técnicas. Foram construídos os primeiros pensamentos no início da década de 90, porém o autor não tinha bagagem e preparo suficiente para a elaboração de um guia que pudesse servir de retaguarda para professores formadores de estudantes. O tempo foi passando e a inspiração certa não vinha, mas a bagagem continuava aumentando, com erros e acertos. Em 2000, surgiu a oportunidade de criar um passo a passo para instrutores de empresas e, na sequência, veio a ideia de formatar esse passo a passo e ampliar para professores da rede de ensino técnico, porém, com as constantes viagens, isso não ocorreu. E, novamente, os anos se passaram. E acabou publicando, em 2007, o livro Maêutica, A Arte de Fazer Nascer as Ideias. E o restante da bagagem foi publicada em outros livros, textos e frases inseridas na internet, em sites de pensamentos disponibilizados na plataforma da Amazon, Kindle e outros. Ao se mudar para os Estados Unidos, no ano de 2019, já com vários livros escritos e alguns sendo publicados no estado da Flórida, é quando Moura retoma as ideias, todavia percebe que precisava se aprofundar mais no mundo da educação. Os seus conhecimentos eram limitados sobre o assunto, então resolve investir na carreira, com o objetivo de tornar-se um escritor mais rigoroso. Observa a necessidade de estreitar ainda mais a sua relação com a literatura. Por isso, procurou compreender melhor a gramática, pensando em uma proximidade com a escrita. Só aí resolve transferir a bagagem lapidada para o seu livro, O Guia do Guia, para professores formadores de estudantes, com o objetivo de mantê-lo em equilíbrio. Ao retornar ao Brasil, retoma as lapidações de suas antigas escritas, que o esperavam há muitos anos. Este guia foi elaborado para orientar e apoiar o professor, ajudando-o a ser um formador de estudantes, também para resgatar o educador ou qualquer outro sinônimo que qualifique esse profissional,
que busca formar indivíduos que se tornam mais raros a cada dia para o mundo real. As principais finalidades desse guia são trazer o educador ao eixo central do ofício, resgatar valores na educação moral e cívica, principalmente nas decisões como formador de estudantes, e com isso ser visto como o protagonista de seus resultados. Parto do pressuposto de que não existem indivíduos burros no planeta, mas sim pessoas com falta de vontade de querer ensinar e pessoas com falta de vontade de querer aprender. A fusão dos dois gera o ser sem conhecimento. O papel principal do professor formador de estudantes dos anos iniciais é a formação global do indivíduo, com a ênfase para ensinar a ler, a escrever, a contar, a interpretar, a compreender as ciências, que é a base para o mundo real. Na Educação Básica 1, a principal tarefa do professor formador de estudantes é alfabetizar as crianças. Nessa etapa, são feitas muitas atividades lúdicas com os alunos no processo de aprendizagem, como desenhos, jogos e brincadeiras. Sabemos que o professor formador, que alfabetiza, mantém os primeiros contatos com a criança nesta fase. Esse sim é o verdadeiro herói, que precisa estar muito preparado, ter uma retaguarda que possa lhe dar suporte, pois no processo de lapidação dessas joias não pode haver falhas. Usando uma memória, o professor formador da educação básica é como um desativador de bomba. Cortou o fio errado, explode tudo. Então, é importante que esses profissionais sejam altamente capacitados para que o resultado neste ciclo não seja desperdiçado. Já na Educação Básica 2, o profissional avançará o ensino conforme a idade dos estudantes, e é nessa hora que o bicho pega. E não adianta ter apenas o título de professor, mestre ou doutor, endossando conhecimentos e habilidades, pois isso qualquer um pode ter, mas a atitude de avaliar, enxergar e fazer a mudança, a transformação, parte do guia do professor formador. Por isso, o professor formador de estudantes também precisa ser guiado, ou seja, aquele que guia precisa ter um guia. Pensando nisso, foi criado o livro, em formato de guia, para apoiar e dar suporte ao professor formador. Nessa trajetória, com o objetivo de transformar o professor em um professor que forma estudantes capazes de saber estudar e de ter atitudes para desenvolver os conhecimentos e as habilidades que o mundo necessita, e dessa forma manter o equilíbrio entre professores formadores e estudantes, dentro e fora da sala de aula. Uma observação que merece toda atenção é: por que Sócrates não deixou nada escrito? Segundo alguns autores, existem afirmações de que os filósofos gregos, de um modo geral, desconfiavam da escrita, que era visto como um fármaco. A ideia de fármaco era a superioridade concedida à fala perante a escrita, e essa ideia era apresentada por esse termo grego de sentido ambíguo, podendo ser traduzido como remédio e como veneno. Porém, Platão considerava que a linguagem pode ser um medicamento para o conhecimento, pois, pelo diálogo e pela comunicação, conseguimos descobrir nossa ignorância e aprender com os outros. Isso nos leva a imaginar que o motivo de Sócrates não ter deixado nada escrito é que, para ele, poderia significar que, por um lado, a palavra escrita pode ser salva do esquecimento, mas, por outro lado, pode ser mal interpretada, como acontece naturalmente nos dias atuais. Esse receio em relação a não ter deixado nada escrito pode justificar os motivos. Por exemplo, no diálogo de Fedro, o texto escrito sofre de 3 males congênitos. Primeiramente, ele é fixo, e a quem lhe dirige a palavra, ele se contenta com significar uma coisa única, sempre de uma vez por todas. E segundo lugar, uma vez publicado,
o texto vive sua própria existência e se dirige da mesma maneira a todos, seja qual for a competência do interlocutor. Enfim, entregue a si mesmo, é incapaz de se defender se a presença de seu autor e de responder a seus adversários, ou seja, pode ser um remédio para o desenvolvimento do conhecimento, mas também pode ser um veneno, uma droga que pode levar à morte do conhecimento. Por isso, os contrapontos, as opiniões, as observações, as percepções, as pesquisas e os julgamentos precisam se conciliar com a lógica. Talvez ainda encontremos dúvidas, mas os estragos serão menores.